Boa noite a todos. Pequeno expediente. Pedimos ao técnico do Legislativo da Casa que proceda à chamada dos vereadores. Vereador Anderson Reis Rodrigues. Presente. Carlos Alberto Aparecido Torres. Presente. Ercílio Benedito da Silva. Presente. Glauco Rogério Ghisleri. Presente. Guilherme Henrique Hoffmann. Presente. Leila de Cássia Piscinati Gomes. Presente. Luiz Carlos Aparecido Michelassi. Presente. Marco Aurélio de Oliveira Biasotto. Presente. Sidney Rogério Ribeiro. Presente. Constatado o quórum, convido a todos para ficarem em pé e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito do vereador Guilherme Henrique Hoffmann que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Coloco a deliberação dos senhores vereadores para retificação ou impugnação à ata da reunião ordinária do dia 12 de abril de 2021. Não havendo retificação ou impugnação, considero aprovadas a referida ata. Solicito do primeiro secretário da Casa que proceda à leitura das matérias do expediente. Boa noite. Senhora Presidente, temos a honra de encaminhar a essa Câmara o projeto de Lei 017/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, conforme documentos que seguem em anexo, para apreciação de Vossas Excelências. Atenciosamente, Ana Ruth Seco. Projeto 017/2021. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Ofício 045/2021, referente aos ofícios 096/2021 e 097/2021. Excelentíssima Senhora Presidente, em atendimento aos requerimentos supra, formulados pelos nobres vereadores Marco Aurélio de Oliveira Biasotto, Anderson Reis Rodrigues, Luiz Carlos Aparecido Michelassi, Sidney Rogério Ribeiro, e por esta Presidente, vimos encaminhar resposta através do ofício número 017/2021 do Serviço Municipal de Saúde Sermusa, anexo, informando acerca do devido armazenamento das vacinas do Covid-19 em nosso município. Sendo que se apresenta para o momento, cumprimentamos os vereadores e aproveitamos para ressaltar nossa consideração e apreço. Atenciosamente, Ana Ruth Seco. Requerimento. A vereadora que esta subscreve, na forma do artigo 120 do regime interno dessa Casa de Leis, e após os trâmites legais, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando da mesma as seguintes informações. 1. Se nesse município existe o conselho ativo
dos direitos da pessoa com deficiência. Caso exista, quem pode informar quem são os membros e como são feitas as composições. 2. Se estiver inativo, qual departamento que deverá ativá-lo? 3. Gostaríamos de saber quantas pessoas com deficiência tem no município. Vereadora Leila de Cássia Piscinati Gomes. Justificativa. A medida em apreço é necessária para conhecimento da população e transparência da administração pública. Requerimento. A vereadora que esta subscreve, na forma do artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis e após os trâmites legais, seja oficiado à direção do Departamento da Assistência Social as seguintes informações. Quantas cestas básicas são entregues à população de Sertanópolis? Quais os critérios? De que forma é feito esse atendimento? Vereadora Leila de Cássia Piscinati Gomes. Justificativa. A medida em apreço é necessária para conhecimento da população e transparência da administração pública. Indicação. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando da mesma que determine ao setor competente da prefeitura que proceda instalação de um quebra-mola na Avenida Ardo Ernesto Venturelli, prolongamento da Rua Distrito Federal, em frente ao estabelecimento comercial denominado Panificadora Donana. Vereador Guilherme Henrique Hoffmann. Justificativa. Essa medida se faz necessária, haja visto que no local ocorre o tráfego intenso de veículos automotores, bem como ocorre a circulação acentuada de pedestre. Também no estabelecimento comercial, recém-inaugurado, se dá concentração de pessoas que ali se dirigem para suas compras. Ainda se ressalta que muitos condutores de veículos trafegam em velocidade excessiva pelo local e, nesse sentido, podem causar acidentes. Diante disso, é imperioso que seja instalado um quebra-mola no local, para evitar a ocorrência de algum acidente. Indicação. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando da mesma que determine ao setor competente da prefeitura que proceda à instalação de um quebra-mola na rua Mário Zanetta, próximo ao número 249. Vereador Guilherme Henrique Hoffmann. Justificativa. Essa medida se faz necessária, vez que aquele local, o fluxo de veículos tornou-se intenso e muitos condutores vêm desenvolvendo uma alta velocidade, colocando em risco a vida de moradores da mencionada rua. Indicação. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando da mesma que determine ao setor competente da prefeitura que proceda com a máxima urgência a reforma da ponte localizada no Ribeirão Pisa, vez que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação. Vereador Guilherme Henrique Hoffmann. Justificativa. Essa medida se faz absolutamente necessária, porquanto a ponte da Água do Pisa encontra-se em péssimo estado de conservação, e considerando que o trânsito de veículos automotores, inclusive caminhões e maquinários agrícolas, além, é claro, de pedestre, que é um tanto quanto intenso naquela região. A mesma poderá ruir e causar
uma tragédia. Diante disso, é imperioso que seja realizado com a maior brevidade possível a reforma à hora solicitada. Indicação. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando da mesma que seja feito calçamento no lote da propriedade desse município, com endereço na Rua Paraná, esquina com a Rua Tocantins, Conjunto dos Estados. Vereador Glauco Rogério Ghisleri. Justificativa. A medida em apreço é necessária. O lote com endereço na Rua Paraná, esquina com Rua Tocantins, Conjunto dos Estados, e de propriedade desse município, esse vereador indica que seja construído o calçamento. Hoje, e comuns alguns moradores fazer o despejo irregular de entulhos e outros materiais naquele local. Com a construção do calçamento, vai inibir esse tipo de prática. Indicação. O vereador que esse subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando da mesma que seja feita um levantamento das árvores que estão condenadas e poda de alguns galhos e que seja analisada a possibilidade de uma reforma na Praça do Jardim Rebelo. Vereador Glauco Rogério Ghisleri. A medida em apreço é necessária. A referida praça localizada no Jardim Rebelo tem árvores de grande porte e algumas destas árvores estão condenadas ou precisa realizar a retirada de alguns galhos. E de conhecimento deste município que alguns dias atrás uma dessas árvores caiu com o vendaval, por pouco quase aconteceu um acidente. A referida praça é um dos mais antigas do nosso município. Com o passar dos anos, o calçamento ficou todo quebrado. Os usuários da praça não conseguem mais transitar pelo calçamento. Este vereador indica à prefeita municipal, estuda a possibilidade de reforma desta referida praça, com instalação de novos bancos, um novo calçamento, lixeiras, playground, para assim trazer a maior conforto para os usuários da referida praça. Indicação. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando da mesma que seja instalado lâmpadas de LED nos postes de iluminação pública na rua Nossa Senhora de Lourdes, área central do município. Vereador Glauco Rogério Ghisleri. Justificativa. A medida em apreço é necessária, vez que desde o ano de 2020 está havendo troca das lâmpadas públicas, retirando as lâmpadas comuns e colocando as lâmpadas em LED em vários pontos do nosso município. Na rua Nossa Senhora de Lourdes, e uma rua de aproximadamente 150 metros, contendo 4 postes de iluminação pública. Esta localiza sentido Chácara Lago Tabocó. Este vereador indica que seja feitas as retiradas das trocas comuns dessa referida por lâmpadas de LED, para assim trazer uma maior segurança para os moradores daquela região. Indicação. O vereador que este subscreve vem respeituosamente no uso de suas atribuições regimentais, indica que seja oficiado a concessionária Triunfo Econorte, solicitando da mesma que seja analisada a possibilidade de viabilização de redutores de velocidades no contorno sul de Sertanópolis, PR-090, nas proximidades dos acessos ao Residencial Bancários e Rua Sérgio Severo de Carvalho. Vereador Carlos Alberto Aparecido Torres.
Justificativa. A medida em apreço é necessária, pois após o contorno existe um longo trecho de pista reta onde os veículos desenvolvem alta velocidade, colocando em risco a integridade física das pessoas que transitam pelo local. Lembrando que já ocorreu acidentes graves na referida via, inclusive levando a óbito. Indicação. Os vereadores que esse subscrevem, veem respeituosamente no uso de suas atribuições regimentais, indica que seja oficiado a senhora prefeita municipal, solicitando da mesma que seja executado uma poda urgente em um dos pinheiros em frente à Câmara Municipal. Vereador Carlos Alberto Aparecido Torres, vereador Hercílio Benedito da Silva. Justificativa. A medida em apreço é necessária, pois uma das árvores acima citada está com um grande cupinzeiro no seu topo, o que já causou a morte de parte dela, o qual, não sendo retirado, muito provavelmente continuará matando a árvore, colocando em risco a vida das pessoas e imóveis ao seu redor. Resposta ao ofício 067/2021, que solicita a ampliação dos horários da linha de transporte metropolitano ligada à cidade de Sertanópolis a Londrina. Viação Garcia. Considerando que a Viação Garcia efetua o serviço de transporte metropolitano de passageiros de Sertanópolis para Londrina e vice-versa, em 3 horários, conforme informação obtida junto ao site da Viação Garcia. Considerando que o número de passageiros transportados no itinerário Sertanópolis, Londrina e vice-versa é muito inferior ao número de lugares ofertados, conforme estudo do setor de estatísticas da empresa. E, considerando que não há comprovação técnica, demanda de usuários, e justo que demonstra a necessidade operacional de disponibilizar o serviço de transporte metropolitano para os usuários de Sertanópolis, temos que uma ampla ampliação de horários no serviço de transporte metropolitano, no momento, não possui viabilidade técnica e econômica de ser implantada. De outra banda, desde já, colocamos à disposição do município de Sertanópolis para maiores esclarecimentos e para demais solicitações que forem de interesse da comunidade. Ordem do dia. Coloco em discussão as seguintes matérias. Requerimento formulado por esta vereadora presidente e que requer que seja oficiado à excelentíssima prefeita municipal, solicitando da mesma as seguintes informações. Se neste município existe o Conselho Ativo dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Caso exista, quem pode informar quem são os membros e como são feitas a composição. 2. Se tiver inativo, qual departamento que deverá ativá-lo? 3. Gostaríamos de saber quantas pessoas com deficiência tem no município. Está em discussão o requerimento. Os que forem favoráveis, se conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Requerimento formulado por esta vereadora presidente e que requer que seja oficiado à direção do Departamento de Assistência Social, solicitando as seguintes informações. Quantas cestas básicas são entregues à população de Sertanópolis? Quais os critérios? E de que forma é feito esse atendimento? Está em discussão o requerimento.
Os que forem favoráveis se conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Informo aos edis que as indicações lidas no expediente foram despachadas favoravelmente. Determino o encaminhamento à assessoria jurídica desta presidência e às comissões competentes das matérias que deram entrada na casa e lidas no expediente. Coloco na pauta da ordem do dia da próxima sessão as seguintes matérias. Primeiro, projeto de lei número 004/2021, que altera a Lei Municipal 2229/2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional e dos cargos em comissão e funções de confiança na administração pública municipal. 2. Projeto de lei número 006/2021, que dispõe sobre a transparência e a divulgação da lista de vacinados no Plano Municipal de Vacinação contra o Covid-19 no âmbito do município de Sertanópolis, Estado do Paraná. 3. Projeto de lei número 012/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2021. Altera a Lei Municipal número 2685/2017, Plano Plurianual PPA, e a Lei Municipal número 3012/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2021. Este projeto refere-se à abertura de crédito de até 33 mil, visando possibilitar a devolução de saldo de programas. 4. Projeto de lei número 013/2021, que estabelece que as academias de ginástica e musculação, artes marciais, escolas de dança, escolas de iniciação esportiva e o personal trainer como atividades essenciais à saúde no município de Sertanópolis, Estado do Paraná. 5. Projeto de lei número 015/2021, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de rateio de custeio das despesas de manutenção de consórcio intermunicipal da Bacia Capivara do Norte do Paraná, Cibacap, e dá outras providências. Projeto de lei número 016/2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Glauco Rogério Ghisleri por 7 minutos. Boa noite, vereadores, plateia que foi presente em nossa comunidade, internautas que vão nos acompanhar via Facebook amanhã. Na última segunda-feira, fizemos uma indicação, eu e mais 3 vereadores, vereador Anderson, Michelassi e Marco Aurélio. Por que nós fizemos essa indicação? Fizemos essa indicação sobre o IPTU, que vence agora dia 15 de maio, de 2021. Fizemos essa indicação, uma indicação para a prefeita municipal, para que ela faça o quê, Ercílio? Prorrogue o IPTU. Para mais aí, Ercílio, mais aí 3 meses, Ao invés de vencer, Michelassi, dia 15 de maio, que vence depois de 3 meses, que vai dar aí junho, julho, agosto, Que é um modo aí, Guilherme Hoffmann, de nós ajudar os nossos comerciantes que está passando por uma situação muito delicada hoje no nosso município, assim como em todo o Brasil.
É o seguinte, eu quero falar um pouco, Getúlio Vargas, sobre o quê? Sobre fiscalização de postura, que é o cargo no qual eu faço parte aqui na Prefeitura Municipal. Concursado, né, desde 2011. O fiscal de postura, assim como meu amigo Carlos faz parte também, só que ele está em outro departamento, na Nota do Produtor. Nós fazemos o quê, Ercílio? Fiscalizamos. E nesse momento de pandemia, nós temos que sair para a rua, fiscalizar bares, lanchonete e etc. Seguir o quê? Decretos municipais e decretos estaduais. Esse final de semana fiz isso, bem recebido por alguns comerciantes, alguns donos de bar e etc. E assim, se teve um problema sério. Os bares fechou, as lanchonetes, alguns lugares, conveniências, né? Só que no Lago Tabocó estava entupetado de gente, aglomerações muito grandes, mais de 500 pessoas. Eu passei lá como fiscal, eu e o Marcos. Só que é o seguinte, fiscal de postura não pode descer lá embaixo para fiscalizar. É dever de polícia, Ercílio. O senhor que foi policial militar, o senhor sabe disso. Então, o que eu fiz? Eu fiz como vereador. Encaminhei hoje lá para o Cabo Ageu, um ofício pedindo o quê? Reforço policial para esse final de semana, assim como os demais no nosso município. Nós temos hoje no nosso município, todos sabem, 2 policiais. Muito dificilmente vai conseguir acabar com aquela aglomeração, Marco Aurélio. Era muita gente, mais de 500 pessoas. 80% das pessoas que estavam lá são de outros municípios que vieram para cá churrasquear, usar narguile e etc. Então, por isso, então, fiz esse ofício pedindo um reforço policial. Como fiscal, eu não posso descer lá embaixo, mas é o meu trabalho, então eu tenho que cumprir o meu trabalho de fiscal, né? Se eu não cumprir o meu trabalho de fiscal, eu não estou, né, cumprindo as minhas obrigações de direito, que é no meu concurso público. No demais é só isso, muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Marco Aurélio de Oliveira Biasotto, por 7 minutos. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores, comunidades aqui presentes, a todos aqueles que irão nos assistir pelas redes sociais. Hoje venho aqui mencionar um pouco sobre as indicações que são feitas por essa Casa de Leis. Eu acredito que fiz leituras de muitas indicações aqui dentro e, infelizmente, nós não tivemos um retorno da nossa prefeita municipal. Entendeu? Eu acho que é, no mínimo, um respeito, né, por nós aqui, sendo ele positivo ou negativo, mas que nós precisamos de ter um respaldo, um retorno sobre as indicações aqui feitas. Diversas elas, feitas por todos aqui, entendeu? Mas eu acho necessário que, no mínimo, é um respeito para que a gente tenha, né, uma posição perante a sociedade e dar esse retorno para eles. Porque essas indicações feitas são feitas pelos munícipes, pessoas que chegam até nós, entendeu? Com algum problema, com alguma situação, e a gente traz isso para que a gente consiga melhorar o nosso município. Então, assim, o que a gente pede é respeito por nós aqui, você entendeu? E que possa, né, dar um retorno aqui para cada um de vocês e por mim, você entendeu? Sobre essas indicações nossas. Só isso, obrigado. Concedo a palavra ao vereador Anderson Reis Rodrigues. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos amigos da Casa dos Vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui presente e os que nos acompanham por redes sociais. O vereador Glauco fez um comentário interessante aqui a respeito de algumas situações que aconteceu esse final de semana, que a gente se informa e realmente sabe que o policiamento hoje não dá conta dessas aglomerações que vem sendo feitas. Porém, eu, no meu jeito meio chucro, né, digamos assim, se eu estou na rua exercendo a bela função que o nobre vereador exerce,
Eu não tenho coragem de fechar um estabelecimento comercial, não. Porque eu passei no Tabocó 4h30, 5 horas e tinha, como o próprio vereador colocou, 500 pessoas, e depois eu passei 8 horas, os fiscais estavam mandando o Cido, Léo, já tinham passado em alguns bares cedo e mandado fechar, sem cadeira. Eu, como um fiscal, aí, até num modo de protesto, filmaria, levaria para a pessoa responsável e falava assim, ó, não acho justo, não é esse o caminho, a gente está batendo no lado aí que é o lado que paga o nosso salário, inclusive dessa casa aqui. Esse pessoal paga taxa pra caramba o ano inteiro, cara. Para você ver aí um Tabocó do jeito que estava, por falta de planejamento, e depois não poder comer um lanche sentado, um espetinho sentado, vocês vão me perdoar, mas não teria coragem. Mais respeito, porque, como disse o nobre vereador, é o serviço dele, ele tem que exercer, né? Senão, não sei nem o que pode dar de problema para ele. Até o próprio vereador Glauco, junto com os demais, que às vezes a gente fala de indicação, como o próprio Marco citou agora, em 3, 4 pessoas aí, mas há muitas, é a maioria de todos, se não todos, né? Porque como um dia o Claudemir mesmo citou, que está aqui nos acompanhando, nunca teve uma votação contra alguma indicação, então acredito que o que é lido aqui é o interesse de todos, que aconteça ou que venha uma resposta, né? Aí esse pessoal agora teve, como o Glauco fez, o pedido para prolongar o IPTU, né? Eu não sei se a gente vai ter uma resposta, espero que tenhamos e que seja boa, né? Porque isso aí é interessante para todos. E aí a gente chegou agora com o alvará. Se você for analisar aí, os alvará aí dobrou praticamente o valor. E daí a gente não sabe se esse problema vem da antiga gestão ou dessa, mas numa época de pandemia, tudo que você chega lá, Guilherme, é o seguinte, ó, a gente tinha que ver, como o próprio Guilherme fez uma indicação para tirar a taxa de alvará das entidades, cara, pessoas que não têm fins lucrativos para isso e estão pagando alvará. Ah, mas mexe no orçamento do município. Mas não pode. Mas não acha nenhum caminho. Só o pessoal vai pagar a conta do Covid. Nós não vamos pagar nem um pedacinho dessa conta. Nós estamos imune ao Covid no bolso, em tudo. Nossa parte certinho, porque eu recebo todo dia 28, 29. Acredito que os secretários aí, executivo, está tudo com o salário em dia. E daí não consegue cuidar do Tabocó porque não tem uma infraestrutura para... Então, faça. Entendeu? Esse Covid não é de hoje, não, gente. A gente teve, no final da última gestão, uma árvore, a coisa mais linda do mundo. Aí o comércio já tinha fechado um monte de vezes. Chegava à noite, um monte de gente batendo fotinha com a árvore. Agora colocaram o letreiro lá, falaram que é da antiga gestão também que fez. Era hora de pôr? Não sei. Será que essa aglomeração se baseia nisso? Vamos ver como ficou? Até não quero acreditar nisso, o pessoal tem que ter a consciência também. Mas quanto que gasta nisso aí? Aí o pessoal vem de fora, bate fotinho com Eu Amo Sertanópolis. Ama mesmo, a cidade dele bem cuidado, o povo tudo aqui, trazendo problema para nós. Aí tem que amar mesmo. Não tem como ser diferente. Só para encerrar a minha fala, eu acho que nós devemos ter uma postura de querer o bem da população. Eu acho que aqui vai ter algum momento que a gente vai, sei lá, um não vai aceitar muito o que o outro pensa, não vai bater muitas conversas, eu acho que faz parte, por isso que é em 9, né? Se fosse para bater era um só. Então, muitas vezes não vai bater as conversas. Mas eu acho que a gente tem que ter uma relação um pouco mais próxima aí, convidar o pessoal do executivo a descer a escada, como a gente já subiu tantas vezes, que desça aí uns 40 minutos antes, até para parar um pouco isso que o Marco Aurélio falou, ler 20 mil indicações por dia e só tá passando a mão na cara da população. O português claro é esse aí. População, para, ó, Guilherme, nós precisamos, não, vou mandar. Não vem nada. Glauco, todo mundo manda. Então, vamos fazer o seguinte, todo mundo manda e não chega. 10, 40 minutos antes, vamos anotar no papel. Eu não acredito que vocês querem sair daqui com o documento em mãos falando fui eu que pedi, fui eu que pedi, fui eu que pedi. Acho que se é para a população, a casa anda junto. Então, 10, 40 minutos antes, nós falamos, ó, a gente precisava disso, disso, disso. O que você precisa, Guilherme? O que você precisa, Glauco? Carlinho, Ercílio, Michelassi? Vai falando. Não, isso a gente consegue te atender, isso a gente não consegue, aí acaba um pouco esse problema aí. Tá? Porque se for para ficar lendo esse mundo velho que você lê aí, só para ter o documento falar que você pediu e depois falar não foi atendido, talvez não resolva o problema. O negócio é resolver o problema da população. Vamos parar um pouco de pensar só nessa casinha, na casona, e vamos resolver um pouquinho do problema dessa população aí, que essa população está sofrendo, e muito. Obrigado e boa noite a todos. Peraí. Não vai.
Concedo a palavra ao vereador Carlos Alberto Aparecido Torres, por 7 minutos. Obrigado, presidente. Boa noite, senhora presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, demais presentes e os que nos acompanharão pela internet. Eu acho interessante quando a gente bate no mesmo ponto, como aqui foi colocado, né, foi discorrido sobre uma situação e mais pessoas falaram dela. Eu acho muito interessante isso. Concordo com o Marco com relação às indicações, concordo com o Glauco na colocação dele a respeito da fiscalização. O Anderson tem razão na sua colocação também, na forma como é feito. Eu acho que nós, como vereadores, temos que olhar num todo, né? Nós já conversamos muito sobre isso, sobre não termos vaidade nesta casa. Essa casa não pode ser gerida com vaidade, entendeu? Aqui não tem lado A, não tem lado B. Aqui são 9 vereadores eleitos, mais o vice e a prefeita para cuidar de quase 18 mil pessoas. É para isso que a gente foi eleito. E a função principal nossa é a fiscalização. E nós sabemos disso. Eu também fui muito questionado a respeito do lago. Eu concordo, eu acho que vai muito da conscientização de cada um. Todos têm familiares, todos têm pessoas, creio eu, de idade dentro da sua casa, que o risco é maior. Então, está faltando um pouquinho de senso para essas pessoas, de noção do perigo, e começar a se cuidar e pensar nas pessoas. Acredito que o Executivo tem, sim, condições de fazer algo que possa coibir essa ação que está acontecendo no lago. Hoje eu fui atrás de verificar isso daí, e por alto soube que na gestão passada, não sei se os vereadores que estiveram na gestão passada têm conhecimento de um decreto sobre a multa de estacionarem naquele local. Então, esse decreto ele não muda com a mudança da gestão, ele permanece, ele continua, ele dá sequência. Então, acho que tem sim que informar a população dessa situação, para que não seja depois aquele chororô todo dizendo que pegou de surpresa, que foi multado, que não foi avisado, entendeu? Então, se tem esse decreto realmente, e ele está vigente, então que se faça saber à população que esse decreto existe e que será multado, será penalizado quem assim estacionar naquele local. Certo? Eu gostaria de falar de um assunto também, com o vereador Glauco. Eu não queria mais manifestar a respeito desse assunto de canil, porque para mim já é um problema resolvido, né, e graças a Deus muito bem resolvido, mas ainda tem algumas cobranças no ar sobre o porquê de não ter assinado a CPI. O único motivo, que o vereador Glauco, que eu não assinei, já conversamos sobre isso, respeito e agradeço a sua preocupação com a situação que lá se encontrava, mas não foi assinado porque o que se pede numa CPI, nós já tínhamos ganho numa ação civil pública em 2020, no final de 2020, praticamente, e o que se pede nessa CPI consta nessa ação. Então, o que seria feito nessa CPI está sendo feito com essa ação civil pública. Então, não vi necessidade, à época, de assinar isso daí, começar um processo tudo novamente, ter um período de investigação, mas um período para elaborar o relatório, e depois enviar para o Ministério Público, e o Ministério Público deferir ou indeferir, não sei qual seria a situação. Mas, enfim, levaria de 150, 180 dias, não sei, talvez menos, talvez mais, mas desnecessário, ao meu ver, porque a gente já tem a ação ganha e a ação está sendo executada. E caso não venha a ser executado conforme combinado, vereador Glauco, será cobrado à altura. Será cobrado à altura do que pede, do que manda, do que determinou o Ministério Público. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar a respeito, vereadores, da situação do Amanso Seco. Desde a criação desse residencial, é uma população que vem sofrendo com descaso de várias formas. No início, com a falta de asfalto, eu cansei de ver pessoas ali com sacolinhas nos pés, crianças indo para a escola, pessoas indo trabalhar, para chegar até a avenida, tirar a sacolinha para chegar com o pé limpo, né, no seu destino. E depois ver essa situação da lagoa de decantação. Como eu disse, o nosso dever primordial, prioritário, nosso, é fiscalização.
Achei muito interessante quando se foi colocado para a gente fazer essa fiscalização em cima disso, pedindo que se fosse feita uma prestação de contas do que foi gasto nesse período, né, de lá para cá, 8, 12 anos, não sei. Mas eu quero só adiantar a vocês que nós temos um dever como cidadão de cuidar daquela população. Eu não sei de que forma, se com 50%, se 100% ou 0%, mas cobrar do Executivo que aquela obra seja feita sim e o mais rápido possível. Porque é inadmissível que aquele povo passa, aquele cheiro desagradável, o ano inteirinho. Épocas piores, um pouco melhora, mas sempre tem. E a gente tem conversado, eu sou frequentador do bairro, eu sei a necessidade que aquele pessoal tem de que esse problema seja resolvido. Então, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, vamos fechar nessa situação, de alguma forma que seja executado. Se nosso, com repasse nosso ou não, cobrar do Executivo, o Executivo tem essa verba para realizar esse pedido do Ministério Público sobre a represa de decantação, que seja feito. Então, que nós possamos cobrar isso. São as minhas palavras. Muito obrigado, senhora presidente. Peço licença aos nobres colegas. Boa noite a todos que estão, comunidade aqui presente, ouvintes da Rádio Sertão Amanhã, e pessoal do Facebook. Quero dizer aos nobres colegas que me antecederam que também concordo com as explicações que vocês já colocaram aqui na questão do Lago Tabocó. Creio que o Executivo deverá, né, gente, tomar uma providência na questão dos carros que eu estava em casa e recebi imagens do Lago Tabocó como estava ontem. Com certeza não é justo, Anderson, os comerciantes serem penalizados e o Lago Tabocó naquela situação. Mas eu fico muito triste também quando eu vejo assim, que quando começa a ter um relaxamento das medidas restritivas, as pessoas acabam assim, exagerando, gente. O Covid não acabou ainda. A gente está num caos ainda. Não tem hospital ainda. Então, a gente tem que pensar que nós não podemos fazer aglomerações de pessoas, né? Mas eu creio que agora, perante isso, que eu acho que ninguém esperava que fosse acontecer uma situação daquela. Parecia que estava tendo uma festa lá no Tabocó. Então, acho assim, tem que multar, sim, os carros que estiverem lá. Multar, Catu, porque como que vai fazer? Fica naquela situação, muita gente lá. Infelizmente, quem vai fazer esporte, de repente, vai ter que ser penalizado, assim, né? Não vai poder, às vezes, estar ali. Quem vai fazer uma simples caminhada. Mas, assim, a gente sempre fala, às vezes, os inocentes, né? Pagam pelo quem está fazendo a coisa errada. E na situação que o Carlinhos falou também de lá, do Amanso Seco, eu creio que, assim, nós, enquanto vereadores, nós vamos estar juntos, gente, discutindo essa situação e cobrando, sim, do município, para que seja tomada uma providência, para que aquele pessoal pare de sofrer tantos anos com aquele mau cheiro naquela situação que se encontra o Conjunto Amanso Seco. Quero dizer ao pessoal do Amanso Seco que nós aqui, vereadores, estamos juntos com vocês. E nós queremos o melhor para vocês. Então, a gente vai estar, sim, estudando esse caso, conversando com o Executivo e vendo o que a gente, né, vai poder estar lutando por vocês nessa situação. Eu quero dirigir a vocês, colegas vereadores, que hoje, como presidente desta Casa de Leis, eleita pelo povo por mais um mandato, tendo o privilégio de representar o povo com simplicidade e respeito nessa Casa de Leis. Somos uma Câmara constituída por 9 vereadores e penso que podemos trabalhar em harmonia uns com os outros, que muitas vezes temos divergências, como o Anderson falou, de ideias, de pensamentos, e que às vezes e que nós somos seres humanos, às vezes nós erramos, mas a gente procura não cometer novos erros, né? A gente está sempre procurando melhorar, então a gente sempre procura melhorar.
E com o diálogo podemos todos chegar a um objetivo comum em favor da nossa comunidade, da nossa população. O diálogo também é muito importante entre o legislativo e o executivo, como também o Anderson falou, de a gente estar conversando com esse executivo. E o Marco falou das indicações. Nós, vereadores já da outra gestão, a gente sabe, Carlinhos, que não é fácil. Nós fiscalizamos, nós servimos como ouvidores da população e trazemos aqui as queixas que a gente recebeu do nosso povo. E a gente quer que as nossas indicações sejam respondidas, sejam feitas. É o nosso desejo, o desejo da nossa população. Então, a gente pede mesmo isso, que o Executivo veja com carinho as indicações que nós fizemos. Que nós andamos na rua, nós estamos ali junto com o povo. Né? A gente vai na casa, a gente conversa com eles e a gente recebe o pedido deles e a gente transforma aqui em indicação. Né? Então, eu vejo assim, que a gente precisa, sim, dessa conversa mesmo com o Executivo, para estar fazendo as indicações que nós estamos fazendo aqui. Cada requerimento, cada projeto de lei vai encontrar nessa presidência sempre pronta o atendimento e o consentimento da maioria dos nobres. A gente vai estar sempre conversando. E sempre o que for melhor para o município, tenho certeza, nós vamos estar aqui prontos para fazer. Né? Que Deus abençoe, nos guie e nos dê direcionamento, discernimento em todas as nossas atitudes que nós formos tomar. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima segunda-feira. Não tendo mais vereadores inscritos para falar em explicações pessoais, informo aos nobres edis que a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, na próxima reunião, ficou a cargo desta vereadora presidente. Convido agora todos a ficar de pé e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Inclusive levando a obra.